aqui, vamos fazer estudo bíblico juntas e vamos transmitir a vocês. O fim de todas as coisas. Pode ir. A primeira vez que vemos a palavra fim citada na Bíblia foi quando Deus se ressentiu por conta da maldade do homem e assim afirmou o fim de todo. O fim de todo homem vem diante de mim. Gênesis 3:13, primeira parte. O fim foi profetizado no Velho Testamento. Ezequiel 7, Daniel 2, versículo 7, 9. Daniel 2, 7, 9, 11, 12 a 12. Isaías 66. Por causa do pecado, determinou Deus um fim à terra e aos homens que escolherem viver na concupiscência da carne, na transgressão da lei de Deus. Isaías 24, 5, Levítico 18, 25. O dia e a hora não sabemos, mas Deus nos deixou sinais para que pudéssemos identificar as proximidades desse tempo. Questões. O que diz a parábola do joio sobre o fim do mundo? Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e o tempo da colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai no celeiro, ajuntai primeiro o joio, atai com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos, que ajuntarão ao seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você não tá filmando, né? Tô. Como será no fim do mundo, na consumação dos séculos. Mateus 13, 47 ao 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentado escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. O que diz Jesus aos seus discípulos ao ser questionado sobre que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, versículo Mateus 4 24, versículo 4 ao 8, 11 ao 14, e 21 ao 24. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já tem gente aí, já faz tempo que existem pessoas no mundo que diz ser Jesus Cristo, né? Encarnado aqui na Terra. E engana pessoas, tem seguidores. E certamente eu virei falar de guerras e rumores de guerras. Filha, anota aí, guerras. Escreve guerras aí. Como que isso é? Olha aqui, ó, na Bíblia e copia. Guerras. Cadê? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Versículo 8, porém tudo isso é princípio das dores. Agora o próximo versículo, pessoal, é 11 a 14. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso também já aconteceu, né, pessoal? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o amor hoje está sendo bem esquecido. Hoje nós vemos que essas pessoas só pensam em si mesmas e não amam o próximo. São raras as pessoas que, né, têm amor no coração, que pensam nas pessoas à sua volta. Aquele
porém, que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, vai a testemunha de todas as nações, então virá o fim. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios eleitos. Próxima questão, 4. Como será a vida do A vinda. filho? A vinda do filho do homem. Mateus 24, 27 a 31. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu quero que você preste bem atenção nesse versículo 28. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Glória a Deus. A vinda do homem será como relâmpago, e o relâmpago ele é visível. Nós conseguimos ver o relâmpago se estivermos olhando para o céu. Sai do ocidente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. No céu aparecerá um sinal, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então todos vão de ver a volta de Cristo, e ele enviará os seus anjos. Um clangor de trombeta. Será um grande barulho, um grande estrondo. Será um momento glorioso para nós. 5. A Vina lendo. A quais dias é comparado o tempo da vinda do Senhor? Mateus 24, 37 a 42. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim terá também a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Próxima questão. Que conselho temos quando a proximidade do fim? 1 Pedro 1 Pedro 4, 7 a 11 e 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 6. Vamos primeiro para 1 Pedro 4. 1 Pedro, vamos ver aqui, 7 a 11. 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Acima de tudo, tende o amor intenso um para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, que pertence à glória e domínio pelos séculos dos séculos. O fim de todas as coisas está próximo. Se naquela época estava próximo, hoje muito mais, né, meus irmãos? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios o bem das vossas orações. Agora a próxima é 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 6. O primeiro conselho é esse, né? Tessalonicenses 5, 1 a 6 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o conselho que nós temos para vigiarmos e sermos sóbrios. Próxima questão, 7, última. O que disse Paulo sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 12.
A vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você pode ver aqui que Paulo alerta a igreja que Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, não viria antes que o homem da iniquidade, o filho da perdição, né, o anticristo, surja. Então, aqui é bem claro dizer, né, porque você não precisa se mover, ficar preocupado, desesperado, se perturbando, porque Jesus, ele não vai voltar antes desse acontecimento para buscar a sua igreja. Amém? E eu preciso comentar algo aqui. Quando fala que será afastado aquele que agora o detém, aqui tem pessoas, né, que diz que é o Espírito Santo, mas a gente não encontra isso claramente aqui na Bíblia escrito. É o Espírito Santo que o detém. Não tem nenhum lugar na palavra que diz o que detém o anticristo surgir. Mas nós sabemos que o decreto de Deus, né, para o tempo dele aparecer, existe, né? É Deus que decreta os tempos, as horas, as coisas acontecer tudo no tempo de Deus. Mas a Bíblia não declara, não tem uma parte que fala com clareza que é o Espírito Santo que vai ser tirado da terra para que o anticristo se manifeste. Tá bom? A gente, às vezes, pegar e falar uma coisa com certeza, a gente tem que ter um versículo provando, né? Um versículo falando, e a gente não encontra isso. Vamos para a conclusão, ler a conclusão. Jesus falou dos sinais que antecederiam o fim. Usou parábolas para falar desse tempo vindouro. Somos aconselhados a vigiar e permanecer despertos, aguardando esse grande dia, o qual não sabemos a hora. Porém, temos a certeza de que desde o tempo dos discípulos o fim de todas as coisas estava próximo. Então agora estamos às portas da vinda do nosso Senhor. 1 Pedro 4, certo? Se Pedro pregou que o fim estava próximo, quanto mais nós devemos pregar o mesmo. Apocalipse 1, 3, 22, 10. Fiquemos atentos à última profecia que se cumprirá antes da volta de Cristo. A manifestação do homem do pecado, citado por Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, a qual está se desdobrando diante de nossos olhos. O caminho deste está sendo preparado. Somente quem está com os olhos espirituais abertos pode ver e compreender este cumprimento profético. Amém.